Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca do jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou o Thiago Teodoro. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima e para você seguir a gente nas redes sociais, somos @podcast Estamos Bem no Instagram e @estamosbempod no Twitter. Bom dia! Aquele sobre ansiedade, parte 2. Continuamos com aquele sobre ansiedade. Você não ouviu o primeiro programa? Ouça o primeiro programa antes desse. Porque esse que é o... Porque como é que funciona uma coisa que é parte 1 ou parte 2? Você ouve a parte 1 primeiro. Tudo bem que Poderoso Chefão 2 é melhor que o 1. Você acha? Eu acho. Eu gosto muito do 1. Mas o 2 é o que tem o Marlon Brando, né? É o 2 que tem o Marlon Brando e o Robert... Não, o primeiro tem o Marlon Brando. Mas os dois tem o Marlon Brando e o Robert De Niro. Que tem o Encontro das Lendas. O Encontro das Almas. Então, tem o Robert De Niro mesmo? Ou é o... Não, o Al Pacino tem nos dois. O ruim é o 3, gente. O ruim é que tem o Andy Garcia. O que é lindo, mas o ruim é o 3. Não, o 2 é o bom porque vai pro passado do Poderoso Chefão. Que aí é o Robert De Niro, que é o jovem Don Corleone. Exatamente. Está certo, a nossa cultura cinematográfica... Tá em dia. Então, gente, essa é a parte 2. Ouçam a parte 1 primeiro, tá? Tá bom. A gente ia começar de um jeito essa parte 2, né? Eu queria, porque a gente trouxe no primeiro programa algumas definições de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Eu queria trazer mais uma, porque como eu falei no primeiro programa, eu fiquei CDF zona, entrevistei várias pessoas. Eu conversei com a Raquel Jandosa, que é psicóloga, formada pelo Mackenzie aqui em São Paulo, com especialização em psicanálise pela PUC aqui de São Paulo, que por acaso foi minha doula quando a Beatriz nasceu. E ela me mandou um áudiozinho com algumas coisas, uma definição que eu vou colocar para vocês, pra gente, só pra gente recuperar um pouco o tema, as definições, e depois a gente continua com os casos, tá bom? A ansiedade, ela faz parte do organismo das pessoas, né? De todos nós seres humanos. E se nós formos observar, ela tem as suas características fisiológicas e até evolutivas. Então, quando uma pessoa chega muitas vezes para o meu consultório e diz: Raquel, eu tenho ansiedade, eu falo: que bom, sinal que você é gente, é sinal que você é humana, é sinal que você não é uma máquina. E o que é a ansiedade? A ansiedade, que é essa natural, fisiológica e saudável, é aquela ligada, é uma emoção muito ligada a um comportamento antecipatório, a uma preparação que o nosso próprio organismo e a nossa mente também precisa para estruturarmos a nossa vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma ansiedade saudável é aquela que amanhã eu vou trabalhar, por exemplo, e eu coloco o meu despertador para funcionar, porque eu sei que eu vou precisar acordar amanhã tal hora. É aquela pessoa que, por exemplo, vai ter férias daqui 2 meses e ela planeja a sua viagem. Isso tudo vem de um nível de ansiedade da pessoa, porque ela poderia dizer: olha, não, eu não vou fazer nada, vou deixar a vida me levar e viver o momento. Então, um nível saudável de ansiedade é aquele que propicia a todos nós nos organizarmos. Quando que a ansiedade ela começa a ser disfuncional, que aí sim começa a cair no que nós falamos de uma doença, um transtorno ansioso, é quando essa antecipação ela começa a trazer prejuízos à qualidade de vida da pessoa. Então, por exemplo, vamos usar a mesma situação. Nossa, amanhã eu preciso acordar tal hora para o trabalho. Não, mas se o relógio falhar, não, mas então eu tenho que começar a colocar todos os relógios da casa para tocar. Mas se eu chegar atrasado mesmo assim, a pessoa começa a trazer situações muito negativas, né? Começa a antecipar situações muito nocivas para si. Então esse comportamento antecipatório começa a preparar a pessoa para situações muito ruins e o corpo ele responde a isso. Uma situação que, por exemplo, parece um assalto, o que a pessoa faz? Ela já dá um jeito de sair correndo e o corpo todo dela começa a liberar uma série de hormônios, uma série de informações neurológicas, né, e sinapses ali, para que ela tenha uma ação de fuga, né, uma ação de proteção. E isso vai acontecendo também quando a pessoa imaginariamente começa a antecipar situações
muito complicadas, né, de estresse. Então, a pessoa, por exemplo, que vai ter uma reunião com o chefe e já começa a imaginar que vai ser mandado embora, que vai ser muito ruim, ou uma viagem, a pessoa começa a fazer, aí a ansiedade começa a fazer par com o medo, que também é algo que a todos nós humanos é natural, mas que quando num grau disfuncional traz muitos prejuízos. Então, o medo é o que me faz olhar, por exemplo, para um lado e para o outro da rua antes de atravessar a rua. Mas o medo, quando está disfuncional e muitas vezes até de mãos dadas com a ansiedade, ele me impede de sair de casa. Então, o nível é esse grau, né, e essa disfuncionalidade desses sentimentos, que muitas vezes vem com essa característica muito negativa e ameaçadora. Aí acaba muitas vezes sofrendo, né? Aí vem todos os sintomas de ansiedade que muitas vezes as pessoas dizem, estou muito ansioso, né? Quando ela está comendo demais, roendo unha, quando começa a ter taquicardias, palpitações, sudoreses, dores, né? Situações gastrointestinais. Então, tudo isso são sintomas que o corpo, ele reagiu àquela emoção que fala para ele, ó, alguma coisa não está legal, então reaja a isso. Qual que é a conduta mais acertada como um tratamento para casos de ansiedade? É nós tratarmos a causa principal daquilo, que muitas vezes está numa distorção que a pessoa tem, ou uma baixa conexão que ela tem ali com o próprio corpo, com a situação real que ela está vivendo, ou muitas vezes uma negação até dessa situação, e ela só vai sentindo e somatizando no corpo esses sintomas físicos, e não vai se dando conta, muitas vezes, que está ligado a um ambiente, a um contexto muito complexo que ela está encarando, seja no trabalho ou na vida. Então, eu costumo dizer para as pessoas que, olha, a ansiedade é como se nós fôssemos pensar a nível de dor de cabeça. Uma pessoa que tem uma dor de cabeça, bom, uma dor de cabeça, você já não vai pensar num câncer, a menos que você seja daquelas pessoas bastante hipocondríacas e bastante ansiosas, também talvez você pense. Mas você está com uma dor de cabeça, geralmente você vai lá e vai pegar um analgésico e vai tomar. Agora, se você começar a ter aquela dor de cabeça todos os dias, e uma dor de intensidade aí moderada a grave, isso vai te levar a falar, bom, alguma coisa não está legal, ou eu tô com alguma questão de visão e preciso de um óculos para ajudar a enxergar melhor, ou mesmo tô com alguma questão de enxaqueca, enfim, a pessoa vai fazer um diagnóstico para descobrir a causa. Assim é a ansiedade. A ansiedade, ela traz sintomas físicos, muitas vezes na pele, no corpo, ou como manifestações comportamentais mesmo. A pessoa precisa ficar fazendo coisas mais repetidas, né? Comportamentos compulsivos de comer ou comprar, enfim, são manifestações onde o corpo ele precisa dar vazão àquela ansiedade, aquele comportamento que traz aquela necessidade de antecipar as situações, e muitas vezes a pessoa não consegue dar conta no real e concreto daquele fato. Então, de várias formas, ela vai tentando dar conta daquela tensão que se instaura ali naquele organismo. E aí, o meu alerta para as pessoas é: observem os teus sintomas e não busquem só tratá-los como sintomas, mas vai olhar um pouquinho mais para a causa, porque aí sim é um caminho, é um ponto de partida. O diagnóstico, ele é um ponto de partida para uma resolução de um problema e uma melhora do quadro clínico, e sim, né, um grande salto na qualidade de vida para essas pessoas que podem conviver de forma muito saudável com a ansiedade, que está aí muitas vezes nos trazendo organização, nos trazendo uma preparação para tantas outras coisas que a gente pode viver. Beleza? Um beijo grande para vocês. Obrigada, Bárbara, por esse espaço, e qualquer coisa é só entrar em contato. Um beijo. Lembra quando eu tive o tumor na cabeça? Ai, tia, então. Tô rindo aqui Gente, de tá nervoso, rindo, mas eu tive. é engraçado porque é verdade, como dizem, né? A Raquel, gente, se vocês quiserem seguir a Eu Raquel ia falar obrigado, Ruth, bem doida. se vocês quiserem seguir a Raquel no Instagram, ela é Raquel Jandosa com 2 Zs. Ela até, inclusive, postou esses dias, vocês vão ver no Instagram dela, alguns sintomas psicológicos da ansiedade, que são comportamentos compulsivos, preocupação excessiva, especialmente em relação ao futuro, nervosismo, irritação, pensamento acelerado, pensamentos obsessivos, perfeccionismo, sobrecarga, vontade de fugir, dificuldade de concentração,
procrastinação, medos paralisantes, estagnação, medos irracionais, descabidos. Ela fala um pouco disso, né? Porque eu acho que... Bom, tu falou agora, né? A gente estava ouvindo o áudio dela aqui, o Thiago estava só fazendo só que sim, concordei, só concordando com a cabeça e entra muito no... Porque, recuperando um pouco o que a gente falou lá no primeiro programa, para Denver da bateria, o que é o pior que pode acontecer? Às vezes, na nossa cabeça, quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, o pior que pode acontecer é muito grave, né? É muito grave, tipo, tem um tumor na cabeça. Então, porque eu penso muito... Eu achei um calombo na minha cabeça. Que loucura, né? Eu fazia todo mundo passar a mão no calombo. Você passou, Bruno, passou. Nossa, então não fala, não tem nada aí. Você sempre teve... Aí eu encontrei a minha mãe. Minha mãe passou... Você sempre teve esse calombo na cabeça? Tipo, tem que ser criança, você tem esse negócio. Aí não foi nada. Porque aí tu vai girando aquele você acredita. Do hiperfoco. Você acredita. Você fala, realmente... Isso começou porque eu estava ouvindo um podcast da Oprah, o Super Soul, e um cara teve um tumor na cabeça, que ele descobriu um calombo, e eu, a partir dali, tinha um contexto preparado, e isso eu acho muito interessante que a Raquel falou. Gente, tá muito virando tua mãe. Gente, só fazer um parênteses aqui pra vocês, uma trívia sobre Thiago Teodoro. Minha mãe é a rainha de errar o nome das Cris, beijo, Cris. Ela é a rainha de errar o nome, ela tem histórias clássicas, como a mulher falou, tava batendo na casa dela, falou que o nome dela era... Não, a mulher bateu em casa. Ai, gente, tem que só aproveitar. Já que o programa é meio pesado, a gente vai trazer uma história leve pra gente dar uma risada. Minha mãe estava em casa sozinha, chovia. Ela estava de escova feita, tocou a campainha, botou a sacola na cabeça. O clássico, botou a sacola na cabeça para não perder o cabeleireiro. E aí, foi pra porta. A pessoa, minha mãe, quem é? Claudete. Minha mãe, gente, quem é? Claudete. Aí, quem é? Sabesp. Aí ela entendeu. Mas ela ficou conversando com a mulher, né? Ai, Claudete, tu vê essa chuva? Calma. Aí abriu a porta, entendeu que não era Claudete, era Sabesp. A mulher mediu, chovendo. Aí minha mãe, nossa, Claudete, que horrível trabalhar nessa chuva. E a menina, eu falei Sabesp, meu nome não é Claudete. Sabesp, pra quem não é de São Paulo, é o saneamento básico. E assim como essa história da Claudete, a Cris tem várias. E aí o Thiago tá chamando a Raquel Jandosa. Desculpa, Raquel. De Ruth. Não, mas tem uma coisa interessante. Por exemplo, veja só, uma coisa que eu me identifiquei muito que a Raquel falou. A história do... Eu achava, por exemplo, uma vantagem na minha vida ser uma pessoa que não precisa de despertador. Se você analisar friamente, eu sou uma pessoa ansiosa. Não é que eu não preciso de despertador, eu não consigo... que quem chega atrasado é uma pessoa tranquila. Não seja oportunista. Mas ela começa a falar, eu tenho que acordar amanhã e tenho um compromisso. Nossa, pra mim é horrível, porque eu não consigo já dormir. Eu não consigo nem pensar que eu tenho que ligar todos os despertadores. Eu tenho que ficar acordado pra eu não perder a hora. Em vez de acordar cedo, tu nem dorme. Exatamente. Errado, né? É muito ruim. E ela fala também dos sentimentos físicos, né? Eu acho importante a gente falar um pouco disso, que a gente não falou muito no primeiro programa, né? Do roer unha. Lembrei o que eu ia falar. É muito interessante ela falar dos sintomas físicos. Obrigado. Porque às vezes a gente fica procurando tratamento para coisas que a gente sente... E a gente não tá tratando a origem, que é a ansiedade. Isso é muito importante que ela falou. Eu passei muito por isso até diagnosticar. Que a gente não falou tanto no primeiro programa também. Mais importante que o sintoma é a causa, né? Então, não vai no paliativo. A gente falou um pouco lá do tomar o remédio. Quem precisa tomar remédio, obviamente, vai fazer um tratamento, vai encontrar o especialista e vai tomar. Mas não é só te tirar daquele lugar naquele momento da crise, que é muito importante, óbvio, mas tu tem que ter uma preocupação a longo prazo para ter entender porque aquilo aconteceu com você. Às vezes, gente, a gente não percebe mesmo. Eu não percebia, né? E, infelizmente, normal, acontece, né? Nem todo mundo pode procurar psicólogo, nem todo mundo tem essa percepção, essa vontade, ou entende o que está acontecendo, mas é que é bastante comum mesmo. Às vezes você tem, sei lá, ela falou a dor de barriga lá, gastrointestinal, ou você tem alguma dor de cabeça crônica, e você vai descobrir que tem a ver com a sua ansiedade. Então tem que... É difícil de achar. Na adolescência eu tive várias coisas que a gente ia no médico lá e não descobriu o que era. Que é o bom e velho estresse. E aí voltava pra casa e não sabia o que era, até eu entender que isso era ansiedade, levou um tempo. Outra coisa que eu achei legal também foi que ela falou um pouco das causas, né? Pra entender que você se tornou uma pessoa ansiosa porque alguma coisa aconteceu. O que é isso? É um contexto de estresse, né? Um conjunto de coisas. Às vezes é difícil
descobrir da onde vem, né? Às vezes é uma coisa que você foi construindo com as coisas que aconteceram na sua vida desde a infância e te levaram a isso. Às vezes é um momento específico em que Sim, você às vezes tá é uma... cheio de trabalho, Sim, não sei. mas é algo que a gente falou um pouco, né? De uma fase que tu pode passar por ela e sair melhor, mais forte. Né? Exatamente. Vamos continuar, a gente tem mais 2 casos que a gente selecionou pra gente falar aqui. Sim. No nosso Não Estamos Bem. A gente sempre pede para vocês mandarem casos sobre os temas para podcast estamosbem@gmail.com. A gente sempre lança os temas nas nossas redes sociais, tá? Então a gente selecionou mais um caso, né? Lê esse agora. Eu ia falar só uma coisa antes. Fala. O desafio que a gente deu na parte 1 é o hashtag Estamos Bem Nem Aí. Que é pra você Isso. postar um momento em que você tá lidando com a sua ansiedade da melhor forma possível. Você tá de boa, você tá relax, você tá fazendo algo que te ajuda a passar por aquele momento. Algo que né? te traga paz, Algo né? que te traga paz. Tá bom. Vamos para o caso. Vamos. A gente leu um primeiro caso no primeiro programa, gente. Tem que ouvir o primeiro caso também, viu? Esse negócio de parte 1 e parte 2 é muito novo pra mim. Vocês podem contar pra gente o que vocês acharam de ter parte 1 e parte 2. Né? Será que é uma boa ideia? É que a gente achou que o assunto merecia, né? Pois é, né? Aqui o segundo caso. O crush está vindo e não consigo agir naturalmente, porque a ansiedade é mais forte do que eu. Ixi, nossa, passei tanto por isso. Olá, meus benzões. Finalmente chegou este tema que eu estou esperando há muito tempo. Me chamo Matheus, tenho 19 anos, sou do signo de Sagitário, com ascendente em Aquário e o resto do mapa quase todo Escorpião. É uma desgrama esse mapa. E eu falo várias coisas que são ruins, mas eu não sei, tá? Porque eu não sou astrólogo, eu faço pela piada. Não sei se tem algo a ver, mas acredito que algo no meu mapa faz... Ó, tá vendo? Ele também acha. Faz com que eu seja uma pessoa extremamente ansiosa, tendo várias crises por motivos bestas, e meu caso é sobre isso. Olha, a astrologia é muito legal, mas não tem muito a ver não, tá? Durante minha adolescência, sempre fui muito extrovertido, até que um dia percebi que isso, na verdade, era carência e ansiedade. Que estranho Curioso, isso. né? Achei uma construção curiosa mesmo, realmente. Porque, nossa, você é extrovertido, carente, ansioso. A carência, a extroversão e a carência eu entendo, mas a ansiedade de atrair eu achei Sim. curioso. Na verdade, às vezes você pode chegar nos lugares e ficar muito falando muito, você querendo ser muito agradável, fazendo uma piada atrás da outra, porque você tá se sentindo desconfortável ali. Isso acontece comigo. Faz muita piada e tal. Pois com um certo tempo notei que ficava constantemente abrindo conversas no WhatsApp para ver o visto por último das pessoas. Não tenha notificações. Tentando entender o porquê de não me responderem, me senti obrigado a responder mensagens na mesma hora que a notificação chegava. Veio uma contextualização da infância aí que não fez muito sentido. Ficava completamente surtado, olhava constantemente uma conversa enquanto a pessoa estava online, esperando por uma resposta. Chegava a chorar e ficar com falta de ar quando não recebia uma resposta. Aí não pode. É o hiperfoco que a gente já falou um pouco, né? Quando a mensagem chegava, era pior ainda. Assim que escutava uma notificação, eu parava qualquer coisa que estivesse fazendo para poder responder. Foi numa dessas situações que um dia fui assaltado num ponto de ônibus. Mas também aconteceu coisa aqui, hein? Qual o nome dele? Matheus. Às vezes aconteceu de eu não poder pegar o celular na rua e começar a andar muito rápido, quase correr, para chegar logo em algum lugar e ver a mensagem que tinha recebido. Já fiz isso, já corri, subi a cardeal correndo, porque eu queria pegar meu celular à noite para ver um negócio. Gente! Eu estava totalmente fora de controle, estava mesmo. Isso acabou, foi risos nervosos, não é de deboche, tá? Isso acabou resultando numa briga em que uma pessoa cortou relações comigo, pois eu ficava mandando uma mensagem atrás da outra até a pessoa me responder, né? Desagradável. Depois disso, uma amiga minha disse que eu deveria desativar a confirmação de leitura, o visto por último, e silenciar as notificações enquanto estivesse na rua. Isso ajudaria muito nas minhas crises de ansiedade e eu esqueceria até mesmo de algumas conversas muito superficiais. Tem, né? Funcionou, pelo menos por um tempo. Comecei a me despreocupar com os vácuos, pois não já chama de vácuo, porque não é natural para ele, né? Tipo, a pessoa não responder na hora, ele já acha que é um vácuo. Pois não sabia se minhas mensagens haviam sido lidas. E com o tempo parei de responder as pessoas no mesmo instante. Hoje chego a levar dias para responder alguém. Aí a pessoa fica no 8 ou 80, né? Que é assim, depois de 3 dias responde, bom dia. Era ontem. Era ontem. Até que ano passado eu conheci a pessoa, acredito ser o amor da minha vida.
pois temos uma conexão, muitos assuntos em comum e muitas diferenças, o que torna ele mais interessante ainda. No fundo, você acha essas muitas diferenças muito difíceis, tá? Eu sei. Fiquei um ano inteirinho conversando com ele apenas por WhatsApp, sem me preocupar com o tempo que ele demorava para responder e tudo mais. Até que no começo desse ano resolvemos que estava na hora de finalmente nos conhecermos. E depois disso, tudo o que eu achava sobre ele ser o amor da minha vida só aumentou. Ou seja, o boy era bem. Notícia boa, né? Mas tem que ver se ele tá no território da fantasia ou tá no mundo da realidade. O problema é que eu arrumei um jeito de saber quando ele está me ignorando ou entrando no WhatsApp e não me responde. Ué. Sempre que eu acho que fiquei no vácuo, vou nas configurações e ativo o visto por último. Vejo quando foi a última vez que ele abriu o WhatsApp e desativo. Meu Deus, que tortura, Matheus! Se passa muito tempo e ele continua sem responder, eu faço tudo de novo. E se ele tiver aberto o WhatsApp e eu começo a ter mini surtos, achando que ele não gosta de mim ou que sou extremamente irritante, e por isso que ele não quer conversar comigo. Às vezes mando outra mensagem ou um meme de flerte, e ele acaba respondendo com todas as mensagens em sequência. Ele nunca reclamou de eu mandar várias mensagens de assuntos diferentes, e adora os memes, inclusive pede mais. Apesar de sempre termos uma relação sincera, dizendo sempre o que sentimos, eu tenho medo de estar sendo desesperado e acabar perdendo ele, ou estar criando paranoias na minha cabeça. Já tá na fantasia. Acho que ele não gosta tanto assim de mim e coisas desse tipo. Estou voltando a ter crise de falta de ar e já fiquei 2 dias sem dormir direito, pois passei a noite toda quase chorando enquanto esperava as respostas dele. Putz. Acontece que às vezes ele dorme durante as conversas e só responde no outro dia de manhã bem cedinho. Você vê que para cada momento que ele acha que vai estar acontecendo uma coisa absurda, tem os traços da realidade. Exato. Eles se dão bem, eles conversam, um menino dormiu. Gente, dormir normal, né? Entendeu? É a realidade. Benzões, o que eu faço? Ativo o visto por último de uma vez e volto a ter constantes crises de ansiedade? Não, já mesmo Você continua tendo, na verdade, né? Não adiantou nada desativar. Correndo o risco de alguém acabar tendo uma discussão com alguém de novo, faço o máximo para não ficar ativando e desativando a opção? Procuro ajuda psicológica? Sim. Estou ficando louco? Não. Preciso muito da ajuda de vocês. Beijinhos e muito sucesso para esse podcast que é uma mãe para vários dos ouvintes, assim como é para mim. Poxa, Matheus. Matheus, vamos lá, né? Que caso, né? Que caso. Lá no nosso grupo do Telegram, dos Benzinhos Oficiais, que participam do nosso PicPay, que eu já expliquei. Sempre eu que explico, Thiago. Explica tu agora. Eu não sei explicar. É isso. Mas, gente, nós temos um grupo no PicPay que tem vários tipos de afiliações e vocês podem participar. Quem já tem um cadastro lá no PicPay, é só procurar por Estamos Bem. Quem não tem, faz um cadastrinho. faz um cadastrinho. Thiago, quem não tem? Faz o quê? Quem não tem? PICPAY. Olha. Não é soletrando. Não é um grupo no PicPay, né? É uma conta, que a gente um perfil, que aí a pessoa entra nas nossas opções de afiliamento, apadrinhamento. E uma das opções todas as opções, na verdade, quando tu paga, tu pode... Tem um grupo nosso no Telegram. No Telegram. E a Roberta Menezes, a gente perguntou lá algumas coisas do que as pessoas faziam de dicas para... com a ansiedade e tal, e a Roberta Menezes, que é a psicóloga que eu já citei lá do Sergipe do primeiro programa, ela falou que uma das coisas que ela... Sobre essa coisa da internet, né, das redes sociais, do WhatsApp, que gera uma parte dessa ansiedade do Matheus, ela arquiva as mensagens do WhatsApp. Pois é, menina, ela falou isso e eu não entendi. E aí me explica, então. Eu não entendi. Aí eu falei, vou perguntar no grupo que eu não entendi, eu vou perguntar pra Bárbara depois. Ela falou que ela tira... Ela não lê e guarda? Não, ela lê, mas ela tira aquele monte de informação da vista. Então é meio que assim, já respondi, arquiva. Então a visualização do WhatsApp dela, eu acho que eu posso até compartilhar o print que ela mandou no nosso stories depois que o programa for pro ar. Sim. Fica limpo. Ah, isso é bom, né? Ela não enxerga aquela monte de conversa. Ai, fica bom mesmo, gente. Vocês têm que ver nos nossos stories. Então, ela não fica com aquela monte de informação ali, de conversa rolando. Acho que deve ser bom até pra não ficar repassando, né? Pra não ficar relendo, tipo ele, porque ele fica lá no relendo. Totalmente hiperfoco. Então, quando alguém fala contigo, a conversa volta para a página inicial. Aí tu só lê a mensagem e esquece das outras. Tu lê só aquela mensagem que chegou. Resolve já aquilo. Tu deixa algumas coisas arquivadas. É muito legal. Achei uma dica interessante. E achei aí, bem bom. Porque é um começo nessa história do Matheus que é gigante. Eu acho que tem várias coisas eu sei. ali. Tem coisas. Acho que tem a história de um menino... que tem sim uma carência, que ele mesmo já definiu, que está num relacionamento, talvez seja um dos primeiros, porque ele tem 19 anos. Provavelmente, né? E que
Eu acho que esse começo confuso era uma tentativa do Matheus encontrar por que tá acontecendo isso com ele agora. Não parece? Como assim, o quê? Que ele foi lá, ai não, na adolescência eu não percebia, mas eu já era ansioso, tal. Parece que ele tá tentando explicar por que que ele é assim. A verdade é que não precisa explicar por que que você é assim. Chega aí, tamo aqui, entendeu? Ficou confuso mesmo esse começo. Mas eu fico vendo aqui, num dos parágrafos, tem um parágrafo inteiro do texto do Matheus que é só sobre as coisas que estão na cabeça dele e não acontecem no mundo. Então, é o lance que a gente estava falando do Né? hiperfoco. Eu acho que o Matheus, sim, o Matheus vai fazer terapia, acho importante, mas eu acho que tu tem que tentar fazer aquele exercício do sair do corpo do balãozinho e enxergar a situação de fora. E ver o que tu tem de fatos realmente que então a pessoa não te respondeu porque foi dormir. Cara, é da vida. A pessoa não te respondeu na hora porque... Ou vocês se dão super bem e aí Sabe, ele... então, tem o hiperfoco e uma coisa de autocentrismo também. Porque sabe aquela... Eu acho uma frasezinha muito boa, assim, essas frases feitas, algumas eu gosto bastante, como eu já falei, algumas eu vou Teve um escrever programa aí que momentos. tava... Biscoito da Bárbara Vai chamar da Sócia. Biscoito da Bárbara Biscoito esse da momento do Bárbara. programa. Então, o Biscoito da Bárbara de hoje é... Respeite os... Tu nunca sabe a batalha que o outro tá passando, né? É uma frase que eu me marca muito, porque assim, ele mandou uma mensagem para uma amiga, a amiga não respondeu. Cara, não sabe se a amiga tá doente, tá com caganeira, tá correndo pro trabalho, tem que entregar o TCC. Tá brava com você, não quer responder. Ou não, E mas vai é que dar tudo certo, às vezes entendeu? não tem nada a ver com ele. Às vezes a vida dela tá tão ocupada que, olha, ela tem 5 coisas para fazer. Responder, e aí tudo bem para Matheus, tá em 5º lugar, entendeu? Então, e tudo bem. É que você entrar nesse território da fantasia realmente é um processo totalmente individual. E aí é autocentrado mesmo. Você então... cria os problemas pra você. A gente não tá minimizando o que você tá assistindo, porque é realmente horrível. Passar uma noite chorando é péssimo. Eu me lembro que eu gostava de um menino e eu vomitava sempre. Porque quando ele não falava comigo por SMS. Eu tô tentando trazer o Matheus para racionalização. Exato. E ele faz isso em alguns momentos do depoimento. Isso. Então, assim, é só ele tentar sair daquele hiperfoco e entender que não é tudo sobre ele. Exato. Exato. E buscar nesses momentos, como você busca em alguns momentos aqui no depoimento, falando da relação de vocês, como vocês se dão bem, como vocês se divertem, como ele retribui, como ele conversa com você, buscar nessas horas provas reais do que realmente está... Reais do que realmente... Ficou feio, mas eu vou terminar porque eu não sei dizer de outro jeito. Provas reais do que realmente está acontecendo. Então, assim, é a hora que você pensa... para e pensa... A hora que uma pessoa não te responde no WhatsApp e você, de pronto, fala ele não gosta de mim, não é real. Diante das outras provas que ele dá de que ele tá curtindo ficar com você, entendeu? Então, você conseguir dar esse passo para trás, quando você estiver tendo essa sensação geralmente extrema e só sua, é pensar no que a realidade te dá de fato, como matéria para você entender o que você tá passando. Agora, isso é uma coisa que não se faz sozinho. Precisa da ajuda de um psicólogo. Porque aí você vai conseguir entender... Por que você tem esse comportamento... pode usar obsessivo? É meio obsessivo, né? Parece. Esse comportamento que não faz bem pra você. Eu não vou qualificar o comportamento, porque a gente é jornalista, A gente é jornalista, eu acho bom. Então, tentar descobrir de onde vem esse tipo de comportamento, por que você age dessa forma. Provavelmente tem coisas que aconteceram, que estão acontecendo com você, que colaboram para isso. Mas um primeiro exercício, e que pra mim adiantou muito, é assim... Entender o que é real e o que não é. Não é fácil. Eu consegui só com ajuda. Mas já é um caminho que a gente tenta passar para você aqui. Espero que a gente tenha ajudado, Matheus. Né? E o WhatsApp é um horror mesmo. Redes sociais é um terrível. Nossa. Eu acho que pode tentar dar uma... Das desvantagens das redes sociais, essa eu acho que é a principal delas. Mas, Matheus, manda uma devolutiva pra gente. Boa. Boa. Vamos para o próximo caso? Vamos. Você lê o próximo? Eu leio. A ansiedade da minha amiga está prejudicando minha saúde. Olá, Bárbara, Thiago, Dantas e a pequena Bia. Amo. Olha, a pequena Bia. Tem que trazer a Bia para gravar. Vai ser ótimo, vai ser bem tranquilo. Ela engateando na mesa do Dantas. Vai ser bem tranquilo. Amo muito vocês e sinto que vocês são meus amigos, sendo a minha companhia nos caminhos da faculdade e nas faxinas em casa. Eu fico muito impressionado como as pessoas se dedicam para essa faxina de casa, né? É um meme ou as pessoas realmente fazem a faxina de casa assim o tempo todo, ouvindo podcast? Ficam tipo 1h30 faxinando. Eu dou aquela limpadinha ali no meio da semana. Eu lavo uma loucinha.
quero ser convidada para casa dessas pessoas limpas aí. A gente tem que fazer um Estamos Bem Casa Limpa no Nossa. próximo programa. Enfim, vamos ao caso. Desculpa. Me chamo Edu, tenho 19 anos, sou virginiano. Mas o problema desse caso não é comigo, e sim com minha amiga. Vamos chamá-la de Amanda, 20 anos. Não lembro o seu signo. Bem amiga, hein? Tem que saber o signo das Bem amigas. amigos da Rede Globo. Eu e a Amanda nos conhecemos na faculdade do ano passado. Pedindo um post-it emprestado para Amanda, que estava ao meu lado, ela começou a puxar assunto comigo, me contar como a vida dela estava mal, Pela falta de intimidade, eu já fiquei assustado com tanta negatividade e, naturalmente, retraído. Mas ela continuou puxando o assunto. Nos dias seguintes, tentei evitá-la, mas devido às mesmas cadeiras, estávamos lá, na mesma sala de aula. Ele estava fugindo dessa amizade, né? Mas ela procurando sentar ao meu lado, sendo simpática, sorridente, sempre conversava comigo. Mas logo começava a reclamar de tudo, da faculdade, do rompimento do namoro, da falta de dinheiro, do trabalho, da vida, que estava sem tempo, da saúde, do corpo, da família, das tava amizades. lascada, gente. De tudo. E apesar de toda essa negatividade, com o tempo passei a gostar dela. Ela acabou sendo não a única, mas a minha principal amiga da faculdade. À medida que a gente foi ganhando intimidade, ela me contou sobre o passado de ansiedade e depressão e sobre como foi a noite em que ela tentou o suicídio. E aquela vibe negativa eu percebi que era sintomas de sua ansiedade. Então, sempre que ela chega com essa crise, tento acalmá-la, pois sinto que é meio em vão, pois ela sempre tem algo para reclamar. Embora muitos dos problemas que ela tinha tenham sido solucionados, ela sempre acha algo para reclamar, nunca está satisfeita. Aí eu reclamo muito. Reclama mesmo. Eu amo muito ela tem sido uma ótima amiga na faculdade, mas a sua ansiedade tem me feito mal. Saio da aula com dores de cabeça. Mas vocês conversam na aula, hein, guri? Vai dizer que você não era essa pessoa também. Eu era. Mas saio da faculdade com dor de cabeça e cansada por passar a noite ouvindo a vida dela. Às vezes, até eu tenho crise de ansiedade por conta das coisas que a gente conversa. Não sei mais o que fazer, mas se afastar dela não é uma opção, pois a gente se gosta muito e eu sou um apoio para ela. Mas só estou exausto. Eu queria ver ela bem, ver ela um dia sem reclamar. Mas me sinto de mãos atadas. Me ajudem, por favor. Você é uma pessoa horrorosa agora, mas com uma intenção boa. Em nenhum momento eu vi nesse depoimento o que essa amizade acrescenta para ele. Não, O mas que tem de bom nessa amizade? Ele falou que se afasta dela não é uma opção porque ele gosta muito dela. Eu acho que tudo bem. Eu acho que... Primeiro, vamos lá. Eles podem ser amigos, ele pode trazer talvez um apoio para ela, mas ele não precisa ser a única pessoa. Ele nem pode ser a única pessoa, né? Ele não deve ser a única pessoa. Se ela tem realmente, como ele está dizendo, um quadro de ansiedade, depressão, até tentou suicídio, o melhor conselho que tu pode dar para ela é para ela se tratar. Se ela já não se trata, urgentemente ela tem que procurar terapia, psicólogo, enfim, né? Mas ele não pode se sobrecarregar, né, amiga? Não tá certo. Agora, isso, eu né? acho que eles têm que... a amizade pode continuar, ele não quer separar dessa amizade, mas eu acho que o Edu precisa também botar alguns limites. Ele não pode virar muleta. Ele tem que falar, olha, primeiro que... hoje não, hoje a gente vai falar só de coisa boa. Hoje tá proibido reclamar. Eu fico me perguntando, será que ele consegue falar das coisas dele pra Então, ela? será que ele fala isso? Que eu ia perguntar agora. Tipo, Né? agora eu quero contar o que aconteceu comigo ontem. Que horas eles se divertem? Quando eles fazem coisas legais? Entendeu? Porque às vezes uma pessoa que tem um problema, ela acaba contaminando a amizade toda, e a amizade toda vive em função do problema de uma das pessoas, sabe? Eu acho que tudo bem a gente ser amigo, acho que tudo bem a gente apoiar a pessoa, acho que faz parte de uma amizade, a gente se ajudar, é importante. Se espera isso de uma Se amizade, espera. né? Mas tu não pode, tu não tem a força pra ser só tu, essa segurança dela, da Amanda, sabe? Tem uma hora que ele diz, eu sou um apoio pra ela. Acho que você pode ser, mas talvez você esteja com uma carga maior do que você pode aguentar. Eu acho que uma coisa é dar Ou uma talvez ajuda. com certeza, tá? Uma coisa é ajudar, apoiar, mas não toma pra ti uma responsabilidade que não é tua. Só ela pode se fazer feliz, sair desse quadro que ela tá. Só ela tem essa força. Tu não tem esse poder, Você né? pode colaborar. E aí o que acontece no caso dos dois, pelo que ele fala, é que eles estão se retroalimentando numa bad vibe, assim, Então, mas também, né? parece que ele não estava e acabou entrando. E aí é aquela história, o problema vira a grande questão da amizade é o problema.
Que gera Como ele ajuda. Eu fiquei com a sensação de que é uma amizade baseada. Não tô falando que eles não se gostam, mas é uma amizade baseada na ajuda que ele dá pra ela. Isso não pode ser o principal da amizade de vocês. Eu tenho certeza que vocês têm outras coisas em comum, gostam de falar de outras coisas. Não tô falando pra você ignorar que ela tem um problema. Mas quando isso vira o principal de uma relação, tá errado aí. E eu sinto mais até que a ansiedade é mais dele. Ela é talvez pelo que ele descreveu, ela é uma pessoa mais depressiva. E aí essa amizade, olha que loucura, essa amizade tá gerando uma ansiedade nele que até então não era uma pessoa ansiosa. E nem sempre a depressão vem da ansiedade, né? Não. Tem, inclusive a gente... Você tem isso daí aí, né? Tem. Eu vi, o Dr. Márcio disse que... Quem é o doutor? A gente falou do doutor Márcio nesse No programa? primeiro programa, que é o especialista em ansiedade no Instituto de Psiquiatria da USP. Eu vou ter que falar sobre o nome dele para falar direito, né, gente? Márcio Bernick. Cheguei. Ele disse que após uma década, a depressão pode ocorrer entre 40% e 60% dos pacientes com transtorno de ansiedade. Tá. Então, assim, você pode ser ansioso e tem uma possibilidade de você evoluir para a depressão. Talvez não. Isso após de uma década de sofrimento. Ele também diz que 4 dos 5 quadros de depressão evoluem de um transtorno de ansiedade não tratado. Então, mas é isso que a gente viu até... Tá relacionado, mas não é... Contém, mas não está contido. Exato. Como é que eu posso falar? Eu sinto que ele tá... Ele tá virando psicólogo dela, entendeu? E ele não é pra... Acho que assim... Amizade não é isso. A gente é muito amigo. Edu, tu já ouviu o primeiro programa que é sobre amizade? A gente é muito amigo. A gente conversa sobre muitas coisas. Praticamente tudo das nossas vidas. Tem coisas que a gente... Você eventualmente vai estar no psicólogo, eu tô agora no momento. Sim. Tem coisas que a gente vai até conversar sobre o que a gente fala na consulta depois. Né? E aí eu vou falar uma coisa, de um lugar de uma pessoa que eu já falei um pouco no primeiro programa, que já conviveu com muita gente ansiosa, com crise de ansiedade, e por uma coincidência da vida, ou talvez por uma personalidade minha, as pessoas já vieram muito para mim para pedir o estamos bem nem aí delas, assim. Sim. A Bárbara estava na sua situação. Assim, nunca chegou a me gerar ansiedade como eu acho que eu sempre consegui, é isso que eu quero dizer, eu sempre consegui estabelecer um limite, sabe? O limite do que, assim, agora eu não consigo mais te ajudar. Agora tu tem que se ajudar. Eu tô aqui do teu lado, respira fundo. Vamos sentar? Sim. Sei lá, eu lembro de uma vez que tu teve uma crise, a gente tava, tipo, no Rio de Janeiro, num café lá. No carnaval. Aí eu falei, vamos sentar, vamos sair aqui. Quer tomar um ar ali fora? Eu sentei, fui lá fora também. Vamos tomar um ar fora? Isso tu pode fazer. Ou a Rafa Polo, que trabalhava comigo, que falou, ela tinha as crises e ela me ligava. Conversar comigo dava calma pra ela, porque eu era chefe dela, ela achava que tinha feito coisas erradas no trabalho, era muito ligada ao trabalho, no caso da Rafa. Rafa, beijo. Beijo. Ela me ligava, às vezes, teve uma época que ela estava em crise, ela me ligava meia-noite, eu conversava um pouco com ela, eu falei, Rafa, agora chega, agora é meia-noite, agora a gente vai dormir, agora tu vai ler um livro, tu vai ver que ela gosta muito de esporte, tu vai ver um jogo e vai te concentrar naquilo que tu tá vendo e vai parar de pensar nisso. Então, era o que estava ao seu alcance para fazer. Eu conseguia fazer isso sem me ferir, sem eu ficar com ansiedade. Mas assim, chegava um momento que era isso. Tipo, eu cravava, conversava com a Rafa 15 minutos. Falei, Rafa, agora deu. Não quero mais, porque agora senão eu vou ficar cansada também. Então, tu também tem que se preservar. Tu tem que tu pode querer ajudar teu amigo, é legal da tua parte, é importante para uma amizade ter essa troca. Mas tu também tem que saber que só tu pode cuidar do teu bem-estar. E só ela pode cuidar do bem-estar dela. Senão a troca fica estranha, né? É isso? Temos. Não, vamos pra ficar melhor aí. Pra ficar melhor. Tem muitas sessões esse podcast. Que a gente vai dar. A gente vai meiar pra ficar melhor, né? Não, mas eu acho que é muito perfeito. Eu acho que ele é o pra ficar melhor, a gente sempre traz uma sugestão, uma dica de alguma coisa que vai de encontro ao programa. Eu posso acrescentar outras coisas. Que vai de encontro ao programa. Que pode, nesse caso, tem um muito, muito forte. Sim. Que é o episódio da série One Day at a Time, que é essa série maravilhosa que eu tô dizendo. Que a gente fica aqui vendendo peixe. E a gente tá assim, tristérrimos com o cancelamento. Muito. Mas tem um episódio da terceira temporada, que é o episódio 9, que é sobre ansiedade. E ele começa a série, para quem não viu a gente ainda já pregando sobre ela. E a gente fala dessa série nesse programa, viu? Mas às vezes a pessoa chegou aqui agora, né? Bem-vindo! Bem-vindo!
Ela conta a história de uma família, de uma mãe latina, que é a Penny, que mora com a mãe, que é a maravilhosa Rita Moreno. Rita Moreno, que tem um EGOT, um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. E ela lançou agora o Kigot. Ela lançou esse desafio, porque ela tem o Kennedy Center também. Olha! Quem é Kigot agora? E ela tem, ela é maravilhosa, gente. Ela tem 80 e poucos anos, ela dança todos os episódios. Enfim, é uma família latina que mora nos Estados Unidos. E a Penny, que é a... Fala Penny? O apelido da Penélope? Não é fala Lupe? Penny. Lupe. É Lupe. É Lupe. É porque tem um episódio que fazem uma piada que o marido chega e tá saindo com uma Nick. Aí trocou Penny por Nickel. Eles fazem essa piada na terceira temporada. Tá, mas é a Lupe. É a Lupe, isso. Ela... Aqueles que assistiu a série inteira, eu não lembro Da personagem principal. bagunça, Olha, gente. É a Penélope, tá? Ela é uma ex-militar, como é que chama isso? Tipo... Veterana. Veterana, essa palavra que eu queria. Ex-militar, veterana. Veterana de guerra. E ela tem aquele clássico transtorno pós-traumático de ter vivido cenas de guerra. E ela faz um grupo, ela participa de um grupo de apoio com vários outros veteranos de guerra, outras mulheres. E aí ela começa a descobrir que ela tem ansiedade, ela contando os relatos. E aí... Ela toma remédio e tudo, né? Isso, tem um episódio da segunda temporada que ela tenta parar de tomar o remédio, que também é muito bom de assistir. E ela percebe durante o episódio que ela precisa, né? Enfim. E aí, nesse episódio 9 da terceira temporada, eles mostram como o cérebro dela fica durante as crises. Então, ela está vivendo uma vida normal, uma atitude normal, uma situação normal do dia a dia, e de repente entra a fantasia. a fantasia. Bem como o Gente, caso do Matheus lá, o primeiro ali, que a É gente leu hoje. muito legal, porque você vê a materialização de uma coisa que você sente, às vezes você não consegue explicar. E nesse episódio, a gente só descobre também que a filha dela, mais velha, tem. Então, assim, pra mim marcou muito um momento que... Ai, gente, como eu chamo a filha mais velha? Nossa, tá parecendo minha mãe contando história. A menina. Eu sei que a atriz chama Isabela Gomes, tá? A personagem da Isabela Gomes... Olha aqui, ó. Às vezes, quando o Google é bom pra fazer isso, não pra ficar procurando se tá doente. É a Helena. A Helena tem uma crise de ansiedade na sala, e aí... Assim, sabe, é gráfico o negócio. Mostra ali o que ela tá inventando na cabeça dela, o que ela tá sentindo na hora. Assim, pra mim foi muito mágico, muito mágico. E aí é muito bom esse episódio, porque eu que não tenho muitos casos pessoais pra contar de crise de ansiedade, eu olhei aquele programa e eu senti na pele, sabe? Assim, ele é muito gráfico. Agora, pô, essa série, poxa, Netflix. Poxa, Netflix. Sacanagem. Tô esperando um revival, nem, né? Não, tem que algum estúdio comprar pra passar, salvar. Gente, na minha pesquisa eu achei uma matéria no New York Times que falava de coisas que aliviam a ansiedade, tá? Era uma escritora que conversou com os psicólogos. Eu não vou me estender muito, mas tem uma coisa que aparece em todas as pesquisas que a gente fala e com muitos especialistas que a gente conversou. Meditação não é bobagem, é verdade. Te traz para um lugar de concentração, de alívio mental, de desligar do mundo. Então, tem os aplicativos, tem as aulas de meditação. A meditação é uma coisa que voltou a acontecer, né? Era uma coisa... Você não tinha uma tia dos anos 90 que era meio... Tinha. Além da lenda? Todo mundo teve essa tia. Tinha. Isso tá de volta, né? Então, isso ajuda bastante. Exercício físico, de fato, ajuda bastante também, porque libera endorfina e dá aquela sensação pro ansioso de que ele está em controle daquele processo, né? Aquilo te dá uma noção de prazer. Uma coisa que é muito difícil para mim, mas que eu vi também, é relaxar de verdade. Que pro ansioso, às vezes, é muito difícil aceitar que ele só quer ficar sentado no sofá vendo... One Day at a Time. Sei lá, One Day at a Time, Sétimo Guardião. Ou você quer ficar só vendo sua série e tá tudo bem. Você não precisa estar salvando a humanidade, realizando o trabalho. Nossa, você não está perdendo tempo. Sabe você está se dando um tempo para ficar de boa. É uma sensação de presença. Aqui e agora. Exato, é viver o presente. Porque a ansiedade tem muito a ver com essa antecipação, né? De pensar o que pior pode acontecer, o que vai acontecer uma desgraça. Então, respira. E agora tá só acontecendo isso. Se dá esse direito. Eu tinha uma psicóloga que falava assim, tudo bem, você pode ficar na sua casa, chegar do trabalho e descansar vendo TV. Não vai acontecer nada. Nossa, como eu amo fazer isso. É muito bom, né? Mas às vezes eu fico, ai meu Deus, eu tô aqui sem fazer nada. Não precisa. E a clássica de todas que a gente já falou no programa é largue o celular. Todo mundo fala isso. Então, assim, eu tô tentando retomar o que eu fazia há muitos anos, que é não levar o celular para o quarto.
Então, ontem, por exemplo, 8 da noite, eu não respondi mais o WhatsApp. Aí chegou de manhã, tinha um monte de WhatsApp. Tudo bem, 6 da manhã eu não respondi o WhatsApp. Tremendo. Deu quase certo. Não, eu acho que Mas pode fazer algumas ajuda. coisas assim também, porque aí gera uma preocupação em algumas pessoas, né? Então, assim, chega um horário ali, sei lá, 8h30 da noite, manda um boa noite pra tua mãe, pro teu pai. Isso, começa a desligar o bichinho, sabe? Vai desligando o Tamagotchi. Nossa, eu essa consegui... referência velha, gente. Alguém pegou, gente, quem pegou. Eu conseguia deixar na sala e ir pro quarto. Hoje é mais difícil fazer isso, mas tô tentando aí. E assim, por exemplo, o celular, o WhatsApp não me gera uma ansiedade. O que eu percebi que me gera uma coisa ruim é jornal na TV. Eu parei de assistir jornal na TV. Eu só leio notícias ou escuto Olha, notícias. muito do que eu vi ali da enquete que eu fiz no Twitter e no Instagram tinha a ver com as notícias do momento atual. Então, as notícias, eu descobri, aí de novo essa história que eu falei muito do autoconhecimento, é que ver me causa uma coisa... Me causa uma coisa ruim. Então, eu me mantenho informada, of course, claro, mas eu prefiro ouvir ou ler. Então, na televisão é tipo entretenimento lá em casa. E a gente não vai abrir isso porque esse é um outro programa, mas a gente vive um momento de excesso de informação mesmo. Isso é gerador de ansiedade, assim, ferrado. Parte 1, parte 2, temos? Temos parte 1, parte 2, não vamos começar a parte 3, pelo amor de Deus. Não, vamos, tá bom, né, gente? Beijo, obrigada. Boa semana para vocês. E a gente se vê semana que vem. Mais uma respirada fundo, todos nós. Faz uma meditação aí no busão, que a semana só tá começando. Bora. Um beijo. Beijo. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais. No Instagram, podcast Estamos Bem. No Twitter, Estamos Bem Pod. Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva pra gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.